Uma das coisas mais importantes no seu caminho para a liberdade financeira é conseguir entender a diferença entre ativos e passivos e o poder que eles possuem na sua vida. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre como você deve gerenciar os seus passivos e ativos para garantir uma situação financeira confortável até o ponto em, quem sabe, você deixe de trabalhar inclusive. Bom, de maneira geral, como o próprio autor Robert Kiyosaki, autor daquele belíssimo livro ali atrás, Pai Rico, Pai Pobre, ativos são todas aquelas coisas que colocam dinheiro no seu bolso. E passivo é exatamente o contrário, então você já deve estar imaginando que passivos são exatamente as coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Parece até um conceito muito simples, certo? Na verdade é bem simples, mas o que acontece é uma confusão. Porque praticamente tudo ao nosso redor pode ser considerado como ativo ou passivo. Mas vamos lá. Na nossa cultura brasileira, a gente tem que nós precisamos crescer, trabalhar, financiar uma casa em 20 anos para poder ter nossa própria casa. Isso, infelizmente, é uma cultura que nós temos, sendo que, na verdade, não precisamos muitas vezes nos endividar para ter nossa casa própria. Mas, a partir desse ponto que você conquista a sua casa própria, nós passamos a considerar essa nossa casa como o maior ativo que nós temos, ou seja, a melhor coisa financeiramente falando. Mas na verdade, para surpresa de vocês talvez, a casa própria é na verdade um dos maiores passivos que nós podemos ter. Por quê? Porque a casa própria nós temos que pagar várias coisas, nós temos muitas despesas, como IPTU, despesas da casa, entre outras coisas. Mas aqui é que entra o X da questão e que muita gente se confunde. Uma coisa pode deixar de ser passivo e passar a ser ativo. Como assim? Se você tem uma casa sua que você está financiando, por exemplo, você tem todos aqueles gastos em pagar o financiamento, pagar IPTU, pagar despesas da casa e tudo mais. Só que se você tem essa mesma casa e coloca ela para alugar, ela vai passar a te gerar uma renda. Ou seja, aquele imóvel, aquela sua casa, passou de passivo para ativo. Por quê? Porque deixou de tirar dinheiro do seu bolso e passou a colocar dinheiro no seu bolso. Bom, como exemplo de ativos, nós podemos citar vários exemplos. Ações, fundos imobiliários, eles são ativos, porque eles vão te gerar um retorno financeiro, desde que você escolha bons ativos, porque eles vão te dar uma parte do lucro, que é o chamado dividendo que você recebe. Outro exemplo são empresas. Então, se você é um empresário, aquela sua empresa, se te der retorno financeiro, que é para dar, é o chamado lucro, ele então é um ativo, porque você está ganhando dinheiro com aquilo. Agora, nós podemos citar um passivo, nós podemos citar vários exemplos, como por exemplo, carro. Carro é um passivo, porque você precisa pagar IPVA, gasolina, seguro, depreciação do automóvel, então várias coisas que vai acabar te prejudicando financeiramente. Então aquilo ali passa a ser um passivo. Então como é que eu soluciono isso, por exemplo? Muitas vezes compensa mais você alugar ou andar mesmo de aplicativo do que ter o carro próprio por um tempo. Bom, agora que você já entendeu o conceito de ativos e passivos e você não vai mais esquecer sobre isso, nós precisamos entender qual a diferença na gestão, digamos assim, entre ativos e passivos das pessoas ricas e das pessoas não ricas. Bom, a diferença entre as pessoas ricas e as não ricas é basicamente o caminho do dinheiro delas. Porque, veja comigo, a pessoa que não é rica, o que ela faz? Ela ganha o dinheiro, paga suas despesas e o dinheiro que sobrou, ela vai comprar o quê? Passivos, ou seja, coisas que vão gerar mais despesa para ela. Então ela pagou suas dívidas e o que sobrou ela comprou, parcelou, financiou uma moto, por exemplo. Então ela vai passar mais de 2 anos pagando aquela moto, ou seja, uma despesa para ela. Ela vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar combustível, algumas outras despesas que precisa da moto. Então, o dinheiro que sobrou, ela comprou passivos. Mas você deve estar pensando, beleza, mas quer dizer que eu preciso viver minha vida inteira sem ter nada, sem ter carro, sem ter moto, sem ter casa? Óbvio que não. A questão é que você precisa gerenciar a forma que você vai atingir esses passivos. E aqui é que entra a grande diferença entre os ricos e os não ricos. Os ricos, por sua vez, eles dão um caminho diferente para o dinheiro. Eles fazem o quê? Eles ganham dinheiro. O dinheiro que eles ganham, eles pagam suas despesas e o resto eles compram ativos. Esses ativos vão gerar renda o suficiente para eles comprarem os seus passivos. Então eles não pegam diretamente o seu dinheiro que eles ganham e compram mansões, carrões, jatos. Eles na verdade compram ativos como ações, fundos imobiliários, participação em empresas, e esse retorno que esses ativos vão dar para eles
e aí sim eles vão comprar passivos, ou seja, vão comprar suas mansões, seus carros, seus jatos. Então, essa é a grande diferença na gestão de ativos e passivos, porque primeiro você precisa comprar ativos, até que chegue um ponto em que esses seus ativos vão te gerar retorno suficiente para cobrir as despesas dos seus passivos. Bom, nessa altura do campeonato você já deve ter percebido que o melhor a se fazer é ter mais ativos do que passivos para você conseguir atingir a sua liberdade financeira. Mas afinal, o que é a liberdade financeira nesse caso que nós estamos falando? E a liberdade financeira nada mais é do que um ponto na equação quando seus ativos conseguem gerar mais renda do que os seus passivos consomem. Então pensa comigo, se você tem um imóvel, esse imóvel te gera 10 mil reais de rendimento por mês. E os seus passivos te geram de gasto 5 mil por mês. Ou seja, seus ativos te dão mais dinheiro do que os seus passivos vão consumir. Então aí você conseguiu finalmente atingir a liberdade financeira. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha agregado muito na sua vida e que você agora comece a pensar de uma outra forma, comece a pensar em adquirir cada vez mais ativos e não passivos. Porque é como o bom velhinho ali atrás diz, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos: se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai trabalhar pro resto da sua vida. Então, se esse vídeo foi útil pra você, serviu de ensinamento, serviu de lição pra você começar a pensar de uma outra forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve e também, se possível, comenta pra eu saber o feedback de vocês, se o conteúdo tá legal ou não, e continuar trazendo esse conteúdo de qualidade pra vocês. Então, fui!